grande estar aqui, poder reencontrar tantas pessoas queridas, né? Algumas eu já pude falar, outras eu só vi, mas eu não falei, assim, pessoalmente. Vir a Vitória, que sempre é uma cidade que me recebe muito bem, tenho bons e queridos amigos aqui, sempre boas lembranças daqui. Então, obrigada por mais essa possibilidade. E esse desafio, né, da gente estar pensando sobre as questões que já se anunciam, né, com a base, tentando fazer algumas conexões com as questões da avaliação e poder pensar, acho que a gente já pode prever, né, e também se preparar um pouco para o que a gente ainda não sabe exatamente como acontecerá. E aí a conversa, o estar junto, ter espaço de partilha, de reflexão, é fundamental para a gente poder dar conta desses desafios imensos, né, que nós assumimos quando nos comprometemos com uma escola pública efetivamente de qualidade social, né, e não de uma qualidade baseada na competição, na negação mercadológica, né, uma qualidade que vai nos destituindo da nossa potencialidade em nome de uma competição incessante, né, que começa cada vez mais cedo, né, hoje literalmente na educação infantil, né, com as crianças pequenininhas, né, e que não termina nunca. Então, como é que a gente vai enfrentando essas questões do ponto de vista do trabalho no cotidiano das escolas? Então, primeira questão são as relações que eu levantei, né, para trazer para essa conversa, são as relações entre a base e a avaliação e especialmente a avaliação em larga escala. Porque se nós olharmos, né, a base não vai fazer referências muito explícitas à avaliação, né? Ela tem alguns momentos em que vai indicando essas relações. Então, indica, por exemplo, uma ação no sentido de alinhar diversas políticas nas quais inclui a avaliação. Explicita essa relação com a avaliação em larga escala ao colocar o foco no desenvolvimento das competências, né, e referenciar esse foco exatamente nas avaliações internacionais, o que vem sendo coordenado pela OCDE e muito especialmente ao PISA, que é o exemplo trazido, né? Não sei se vocês sabem, um parênteses aí, porque conversa assim, a gente vai lembrando, não sei se vocês sabem que já está em preparação o que é oficialmente denominado como Baby PISA, né? O Baby PISA já está em elaboração, destinado às crianças bem pequenininhas, né? Porque o Baby PISA. A notícia que a gente tem é de que eles estão tendo alguma dificuldade de como é que elabora o instrumento, né? E notícia também que a gente tem é de que alguns países já se negaram a participar. Mas, enfim, é só para a gente ter uma ideia da extensão dessa perspectiva de avaliação que se coloca, né? E vai também demarcar os procedimentos de avaliação formativa dentre as ações necessárias para assegurar o que a base vai denominar como aprendizagens essenciais em cada etapa da educação básica. No entanto, quando fala de avaliação formativa, vai falar avaliação formativa de processo ou de resultado como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Então, fica muito claro aí que avaliar é medida de desempenho, né? E é essa perspectiva de avaliação que entra na escola, quer dizer, não só a avaliação em larga escala, a externa, né, que é feita sobre a escola, mas também como é que se vê a construção do processo de avaliação na escola. E qual é a perspectiva de avaliação formativa com que se trabalha, né? Porque a gente tem que ter... As palavras têm muitas possibilidades, né? Acho que nenhuma palavra é unicamente alguma coisa. E a ideia, e portanto os conceitos, as noções com que a gente vai trabalhando. E a concepção de avaliação formativa, não dá para a gente alargar muito, mas a origem da concepção de avaliação formativa é uma perspectiva baseada na teoria comportamental. Depois é que ela vai sendo apropriada
por outras perspectivas de avaliação, buscando um olhar mais qualitativo, mais compreensivo. Mas, de certa forma, nós vamos nos esquecendo de que a origem está lá, né? E acho que ninguém, nem nada, consegue efetivamente negar e romper com as suas origens. Então, essa perspectiva da avaliação classificatória, ela também está presente na avaliação formativa, né? E, sobretudo, num texto oficial que vai fazer uma relação direta com a melhoria da qualidade por meio da melhoria do desempenho, né? Das escolas, dos professores e dos estudantes. Portanto, todos os segmentos estão envolvidos nessa perspectiva de buscar um desempenho. Então, a gente vai encontrando, né, nos documentos oficiais uma ideia de que uma escola de qualidade é a escola que alcança determinadas metas, né, que consegue garantir determinados desempenhos e que, portanto, vai criando todo um trabalho pedagógico para garantir esse desempenho. Então, embora a base vá falar nos direitos de aprendizagem, né, que são, até se a gente pensar na ideia de direito, é direito, mas todo mundo é obrigado a atingir, né, porque o desempenho vai ser medido em relação ao que é ali elencado como direito de aprendizagem, mas é uma ideia de aprendizagem bastante reduzida pela perspectiva de desempenho que toda a política vai indicando, né? Então, essa ideia do desempenho é bastante importante. Embora eu tenha pensado em falar isso um pouquinho mais para o fim, mas vou falar um pouco agora, por que que avaliação e aprendizagem e desempenho não são a mesma coisa, né? O desempenho pode ser um indicador da aprendizagem, mas a aprendizagem não se reduz a desempenho. Eu costumo dizer, eu digo isso há tanto tempo que eu já nem sei como que a gente precisa pensar sobre as mesmas ideias, né? Todos nós sabemos, de nossa experiência como estudantes, que é possível ter um bom desempenho num exame sem ter a aprendizagem. Ou não? Sim. E sem recorrer à cola. Não estou nem dizendo que a gente use meios ilícitos, né? A própria escola vai organizando o trabalho pedagógico de modo a favorecer o desempenho independente da aprendizagem, né? Então, sei lá, as listas de exercícios que se faz nas aulas que antecedem a prova. Você treina, você realiza, você tem um desempenho, não necessariamente você aprendeu, né? Aquele conhecimento, não necessariamente ele está aprendido. Muitas vezes o que nós aprendemos é como realizar as provas. Os cursos de preparação seja Enem, vestibular, concurso, uma boa parte, né, trata de como fazer a prova. Tanto assim que a gente tem preparação específicas para provas específicas. Portanto, nós sim, um determinado tipo de conhecimento, claro, como fazer a prova é um conhecimento e uma aprendizagem. Mas acaba sendo muitas vezes muito mais importante e muito mais decisivo, né, no alcance do desempenho do que efetivamente a aprendizagem daquele conteúdo, daquele conhecimento com que se está trabalhando. Eu costumo dizer também que na escola, quando a gente pensa, a gente erra, né? Porque aquilo é assim. Se você começar a pensar, você diz, é assim, mas... E se fosse de outro jeito? Mas se eu pensar por aí, não pode, né? Aí eu escuto meu professor de matemática, quando eu estava na escola, tem um bocado de tempo isso, no século passado, literalmente, que dizia, a matemática tem somente uma, e nada mais que uma resposta correta. Então você não pode pensar, porque a resposta é aquela. Mas eu não entendi por quê. Não é para entender, é essa, né? E nós vamos vendo que essa lógica do somente uma, nada mais que uma,
ela não está só na matemática. Na medida em que os exames estandardizados vão se refinando, né, e vão ampliando o seu âmbito de atuação, são crescentes as disciplinas, os conhecimentos, os conteúdos que têm somente uma e nada mais que uma resposta certa. Porque o exame, em larga escala, ele não admite outra coisa que não seja aquela resposta pré-definida pelo sujeito que organizou aquela questão. Então tem aí dentro, né, uma ideia reduzida de aprendizagem, reduzida e redutora de conhecimento, que vão sendo secundarizados em função do desempenho, porque o valor está no desempenho. Né? O que expressa a qualidade é o desempenho. E o desempenho é alcançar as metas propostas. Né? E a base vai, então, definindo que conteúdos são esses, muito detalhadamente, e que metas são essas, muito detalhadamente. E isso vai criando uma articulação, porque sim, a base está escrita lá, mas eu na minha sala de aula eu trabalho outras coisas, né? A partir de alguma coisa que a gente até propõe, a partir do que a base determina, vão aparecendo questões que os próprios estudantes vão trazendo, nós vamos trabalhando, nós vamos ampliando, ou vamos abandonando outras. Sim, perfeito. Mas, né, no segundo ano de escolaridade, no quinto ano de escolaridade, no nono ano de escolaridade, do fundamental, né, e no terceiro do ensino médio, todos no mesmo período, no Brasil inteiro, farão a mesma prova, terão de responder a mesma questão, que tem a mesma definição do que vale e do que não vale. Né? Do que é o conhecimento válido e do que é a ausência de conhecimento. Isso se nós considerarmos só os exames nacionais, porque muitos estados e muitos municípios também foram constituindo os seus sistemas próprios de avaliação externa. Né? Então, isso se amplifica. Também temos os casos das escolas que produzem semanas de prova com provas uniformizadas, né? Questões uniformes para todo mundo fazer a mesma coisa no mesmo dia. E a isso se denomina qualidade. Quanto mais gente consegue fazer a mesma coisa do mesmo modo no mesmo dia, melhor a qualidade da escola. Desculpa. Não nos serve. Não nos serve por muitos motivos. Primeiro, porque todo mundo fazia, felizmente, todos não farão a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas todo mundo fazia a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo modo, é um desperdício da nossa capacidade humana de criação, de produção, de invenção, de realização, de não ação, de dúvida, de questionamento, né? É um desperdício inacreditável. Mas tem aí uma série de questões que estão postas nessa construção, que é a ideia de um conhecimento que ele é universal. Ele é neutro, ele é objetivo, e por isso todos precisam saber a mesma coisa. Como se isso fosse dado para todos sempre. Como se todo currículo não fosse uma opção política. Como se, ao escolher o que entra, o que não entra, o que fica, o que sai, o que ganha centralidade, o que vai para segundo plano, não tivesse aí toda uma dinâmica de negociação entre os sujeitos que estão partilhando aquele espaço. Né? Porque eu não ensino quando eu acho que eu ensino. Né? Eu ensino quando o outro aprende. E ninguém tem controle disso, nem nós. Né? Um dia a gente está no cinema, não sei o que, a gente diz, era isso. Né?
E aí a gente percebe que a gente aprendeu uma coisa que estava... A gente nem sabe quando é que aquilo ficou lá, nem sabe por que aquilo ficou ali, nem sabe por que aquilo apareceu naquele momento. Mas apareceu. Então a relação aprendizagem-ensino não é uma relação imediata, nem é uma relação passível de um controle absoluto, né? Porque ela é uma relação. E coloca em relação os sujeitos que estão ali imediatamente em contato, mas coloca uma série de contextos, sujeitos, expectativas, possibilidades, culturas, conhecimentos, né? Que nós não temos como, muitas vezes, como controlar? Não, né? Muitas vezes não temos nem como perceber o que é que está interagindo na produção de um determinado conhecimento. Então, esse estreitamento que vai se dando a partir dessa concepção do conhecimento como algo universal, como algo neutro, como algo objetivo, vai nos afastando da percepção de o quanto essa opção significa colocar todo um amplíssimo conjunto de conhecimentos na invisibilidade e, portanto, como se eles não existissem. A gente conversava no intervalo, eu falei assim, alguém sabe quantas línguas indígenas são faladas no Brasil hoje? Né? Não sabemos. Isso é um problema? Não, deveria. Não é? Porque se nós, que estamos aqui, nessa sala, que somos pessoas que trabalhamos com educação, que pensamos a educação, desconhecemos uma parte importantíssima da nossa sociedade, isso deveria ser um problema sério, né? Mas não é. Por quê? Porque isso não está dentro dos conhecimentos que estão postos como conhecimentos socialmente válidos e necessários, conhecimentos poderosos, conhecimentos valiosos. Bom, com isso, nós perdemos um conhecimento importantíssimo, né? O que o Boaventura vai dizendo, epistemicídio, formas de conhecer, de viver, de estar no mundo, de aprender, isso, formas de viver, culturas que vão desaparecendo para nós, né? Porque os grupos continuam existindo e continuam, reexistindo, né? Continuam produzindo, e nós vamos perdendo a possibilidade de pensar no diálogo, na relação, com essas outras formas de compreender o mundo e, portanto, a possibilidade de ampliar a nossa percepção do mundo, complexificar a nossa percepção do mundo, pensar sobre coisas que nós jamais poderíamos pensar se não fosse um outro que pensa muito diferente da gente, nos colocar essas questões, né? Mas isso não é um problema, porque é uma parte da sociedade brasileira que é posta numa condição subalterna, numa condição de invisibilidade, numa condição de inexistência, né? De ausência de. Mas, bom, mas é porque a gente não tem contato e tal, tal. Sim, e os nossos estudantes que são das classes populares, que estão nas nossas salas de aula, nas escolas públicas, que muitos de nós, professores e professoras, também somos de classes populares. Que conhecimento eles estão produzindo? Que culturas estão circulando no seu cotidiano? Que saberes e não saberes, que afirmações e que perguntas eles estão produzindo? Que lugar nós temos na escola para colocar essas diferentes modos de viver e, portanto, diferentes conhecimentos em relação no cotidiano da escola? Né? Mas isso não tem problema, porque entra muito o que entra na cultura de massa, né? Então aparece grande parte da expressão da cultura popular naquilo que a cultura de massa se apropria, transforma em mercadoria, e isso circula e dá uma certa aparência de que, então, a gente está entrando em contato, que a gente está abrindo essa possibilidade de diálogo. Bom, então,
me parece que quanto mais nós vamos definindo passo a passo o que a escola tem que fazer e vamos produzindo um processo de avaliação cuja função é controlar essa realização, nós vamos dificultando que a sala de aula possa ser esse espaço de criação a partir de. Né? Então, eu comecei dizendo, mas aí eu posso pegar algumas coisas que estão lá na base e vou trabalhando com os meus alunos, vou para cá, vou para lá, vou para lá. Não, eu não posso. Quer dizer, poder eu posso, mas tem um sistema de regulação muito intenso de controle que vai dificultando essa possibilidade. Porque os estudantes terão que fazer a Ana, né? A Provinha Brasil deixou de existir, né? O PAEBS aqui, o SAEB, e que vão perguntar aquelas mesmas coisas que muitas vezes são, inclusive, de difícil articulação a partir das experiências próprias das crianças e dos estudantes. Então todo mundo não tem que aprender a ler? Acho até que tem. Porque tem gente que acha até que não tem. Eu acho que isso até é um debate interessante, né? Eu acho que tem, né? Que aprender a ler e escrever tem, né? Agora, como é que se aprende a ler e escrever? Então a gente entrou no campo da infinitas possibilidades. O que é aprender a ler e escrever? Né? Aí nós entramos nas infinitas possibilidades. Quando a gente tem prescrito que tem que fazer isso, que tem que reconhecer aquilo, que tem que reconhecer o outro, né? Que a criança vai ter que fazer uma prova, que ela tem que marcar, sei lá, qual é a letra inicial, qual é o som final, qual é o desenho cujo nome tem a última sílaba igual à primeira sílaba de não sei o quê. Ora, gente, isso para uma criança de 8 anos... Realmente nós estamos preocupados com a aprendizagem da leitura e da escrita? Quando a gente está fazendo esse tipo de pergunta, a gente mesmo fica perdido lá no enunciado. Uma vez, logo que começou a Provinha Brasil, sentamos, eu, Regina Leite Garcia, Eduíde Zacuri e Carmen Pérez. E tinha uma pergunta que nós não chegamos à mesma resposta. Nós não conseguíamos chegar à mesma resposta. Nós interpretávamos, imagina as crianças de 8 anos, a não ser que elas sejam absolutamente treinadas, com muita frequência, elas não acertarão a resposta. Pode, inclusive, criança que lê e escreve. Por exemplo, se a criança não tiver trabalhado o conceito de sílaba, uma série de questões ela não vai acertar, porque as perguntas fazem referência à sílaba. Nem todo mundo aprende a ler e escrever a partir do conceito de sílaba, que, aliás, é um conceito bastante complexo para uma criança entender, né? Então, a gente vai vendo que o processo ele vai sendo muito bem articulado, porque junto com isso vem os processos de capacitação dos professores, né? Então, qual é a formação oferecida aos professores? Uma formação que seja em consonância com aquela política que está sendo implementada. Vem o material didático. E o material didático ele vem de muitas formas, né? Porque ele vem também nas feiras que existem, em determinados congressos, né? Nos encartes que a gente recebe agora por e-mail, né? Quer dizer, tem aí todo uma movimentação em torno que não é necessariamente diretamente posta pela política, mas que ela é viabilizada pela política. Os sistemas nacionais, estaduais e municipais de avaliação. Os projetos que as diferentes secretarias de educação vão desenvolvendo na medida em que o desempenho das crianças nos exames estandardizados não correspondem ao esperado. Sim, eu não posso falar pelo Brasil todo, mas um pouco do que a gente acompanha são, em grande medida, projetos que têm, eu entendo que
dois sentidos, deve ter muito mais, mas eu consigo perceber dois sentidos. Um é de normalização da criança, ou do estudante, no sentido de colocar o estudante dentro da norma, do percurso normal. O percurso normal é esse que está sendo indicado, né? Então, você tem uma série de projetos aí com características diversas, mas que tem essa perspectiva. Como é que nós colocamos o estudante dentro da norma? E tem um conjunto também de projetos que vão se dirigir àqueles estudantes que já se percebeu que não vai se conseguir colocar dentro da norma. Que, se nós pensarmos, são perspectivas de segregação. Então, nós temos uma avaliação estandardizada, que ela vai partir de padrões, né, de critérios e de classificação dos sujeitos a partir do seu desempenho. A interpretação do desempenho já está dado pelo próprio procedimento, né, que vai permitir, então, uma classificação, que é uma classificação hierárquica, né, porque não tem problema, isso aqui é copo, está numa categoria, isso aqui é óculos, está em outra categoria, classes diferentes, ok, mas eu não estou dizendo que o copo é mais importante do que os óculos. O que a avaliação classificatória faz é dizer, né, quem acertou tanto é melhor do que quem acertou tanto, do que quem o outro, a gente não tem nem o que dizer, né? Então, tem um problema aí, porque desempenhos diferentes se traduzem em lugares desiguais. Porque diferença e desigualdade não são a mesma coisa, né? Desigualdade é uma produção social. Diferença também pode ser uma produção social, cultural, mas diferença é uma característica da vida, não é nem da vida humana. Diferença é uma característica da vida. A desigualdade é uma produção social. Então, nós vamos vivendo nesse cotidiano um conjunto de procedimentos que vão fazendo essa transposição e naturalizando essa transposição. Diferença leva à desigualdade. Portanto, nós não queremos ficar no lugar da diferença, né? Nós não queremos ficar no lugar da inferioridade. Então, vai criando nos próprios sujeitos um desejo de se enquadrar, de entrar na norma, de fazer igual, de alcançar os desempenhos legitimados. E nós vamos perdendo a possibilidade de pensar diferente, de pensar o novo, de pensar outra dinâmica, de fazer de outras formas. Né? Porque nós próprios vamos desejando, um desejo que é construído, né? Mas nós vamos desejando entrar nessa norma. Ou alguém quer ser o último... Não, a não ser o último biscoito do pacote, né? Aí a gente já pode pensar. Né? Mas ficar no último lugar ninguém quer, não é isso? A gente pode dizer o que a gente quiser, mas ninguém gosta. Ou ninguém, não sei o que é ninguém, é muita gente, mas a maioria de nós que foi sendo socializado dessa perspectiva não gosta, né? Não quer, não deseja, né? E uma sociedade que nós sabemos que é uma sociedade classificatória, excludente, desigual, né? E extremamente cruel com essa desigualdade. Então, voltando, repito sempre também, né? Paulo Freire que diz: a escola não vai mudar a sociedade, mas a sociedade não muda sem a escola. Então, a escola é um lugar de mudança, de transformação, de pensar o novo, né? De trabalhar com quem chega, né? Olha que coisa espetacular, nós trabalhamos com as crianças de 0 meses, né? Hoje a educação vai de 0 a... É quem chega. É quem, né, traz a possibilidade do novo, de algo que não existe. O que a gente faz? Bota dentro do velho, bem velho mesmo, né? Enquadra, 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 espreme, diminui, reduz. Então, eu entendo, já deve estar acabando, né? Já viu?
Tá, então vou encerrando, tá. Então, eu tenho, né, me colocado já há bastante tempo contra os exames estandardizados, contra a padronização, contra os exames externos, não porque eu gosto de ser do contra, eu até sou, mas eu nem gosto, assim, às vezes não é muito legal a gente ser do contra, né? Mas é porque quando a gente olha de dentro da sala de aula, né, quando a gente olha do encontro efetivo com os nossos estudantes, quando a gente olha o processo de exclusão cruel existente na nossa sociedade e como é que muitas das ações escolares são articuladas nessa mesma perspectiva de exclusão, né? Quando a gente pensa na perspectiva do epistemicídio, da injustiça cognitiva, de quanta potência nós estamos desperdiçando, porque simplesmente, sei lá o quê, assumimos um padrão que é, por natureza, excludente. Nós sabemos que todos não farão a mesma coisa no mesmo dia. Nós podemos fazer o que nós quisermos, treinar, dar brinquedo, dar chocolate, dar bala, botar de castigo, dar um computador, a gente pode fazer o que a gente quiser. Todos não farão a mesma coisa no mesmo dia. Felizmente, porque sei lá, é contra a nossa natureza, né? Nós não somos assim, né? Nós somos sujeitos da diferença, não somos sujeitos da desigualdade, né? Sim. Me parece que um dos grandes problemas é que nós nos habituamos com a desigualdade, nós naturalizamos a desigualdade. Esse menino não aprendeu, que pena, né? Não é que pena, é que não pode. Ele não aprendeu, ou eu, com os meus instrumentos de avaliação, com os meus parâmetros, com o meu conhecimento como professora, né? Com aquilo que eu pude disponibilizar para esse encontro da aula, não tive ainda recursos suficientes para ver o que ele aprendeu, ver como ele ou ela está aprendendo, contribuir efetivamente para essa aprendizagem. Como nós, não digo assim, nós individualizando, né? Nós de um modo mais amplo, de certa forma naturalizamos a desigualdade, naturalizamos que uns não aprendem mesmo, uns são incapazes mesmo, né? Nós abandonamos essa possibilidade de aprender mais, de fazer diferente. Então, eu entendo que essa padronização vai nos afastando dessa possibilidade do encontro com o outro. Porque nós não estamos na sala de aula em busca do outro. Nós estamos em busca da meta. Nós estamos em busca do desempenho. Nós estamos em busca do padrão. Né? E aí a gente não pode olhar aquele ou aquela estudante que está ali. A gente tem que olhar como é que eu faço essa pessoa responder isso. E eu também não posso me olhar como professora. Porque o que eu tenho que olhar é como é que eu, no meu lugar de professora, faço isso. Eu sei que eu posso fazer muitas outras coisas, ou que deveria poder fazer muitas outras coisas. Mas o que é requerido é esse encontro para produzir muito pouco. Né? Então, eu acho que fundamentalmente é isso. Né? A gente pensar o que significa a gente assumir que padrões reduzidos, restritos, né? Parciais, com uma falsa ideia de universalidade, que a gente permita que um olhar tão restrito sobre o conhecimento, sobre o lugar da escola e sobre cada um e cada uma de nós vá efetivamente conduzir o nosso trabalho pedagógico. Por isso é que eu tenho me colocado contra os exames estandardizados, contra uma avaliação classificatória que também acontece na sala de aula. Também não vamos achar que nós, na sala de aula, também com frequência nos utilizamos de uma perspectiva classificatória de avaliação independente dos exames.
Né? O meu professor que dizia lá na década de 70 do século passado, somente uma, nada mais que uma, nós não tínhamos exame externo nenhum, a não ser o vestibular. Mas essa lógica está muito consolidada na escola. Né? Então é preciso que a gente pense sobre ela. Eu entendo que os exames externos potencializam essa lógica classificatória que já está muito consolidada na escola. E eu entendo que é contra ela que a gente tem que lutar. Quer dizer, os exames, eles são um elemento a mais de redução dessa nossa possibilidade. Né? Mas nós não podemos, eu acho que nós não podemos nos deixar reduzir a limites tão pequenos. Né? Nós podemos muito mais do que isso. A nossa escola pode ser uma escola de grande qualidade. Né? Os nossos estudantes mostram no dia a dia uma potência, uma capacidade incrível. Nós precisamos ampliar as nossas possibilidades de encontro, né, para fazer efetivamente da escola um espaço, lá no dizer de Freire, que contribua com a transformação que a gente precisa continuar fazendo na nossa sociedade. Obrigada. Boa tarde, Tereza, Tânia e Sandra. Que alegria ter Tereza aqui na nossa casa. Sou professor de currículo também. E aí, Tereza, eu quero fazer duas provocações. Uma é uma pergunta que você fez a você mesma no século passado. Você se pergunta em um dos seus textos: é possível a escola viver sem avaliação? E aí gostaria que você retornasse isso naquela pegada que você discute, que sabe quem erra. Essa é uma questão. E a outra vai: de que forma gênero e sexualidade talvez seja um dos instrumentos possíveis de barrar esse projeto fascista posto pela BNCC e pelas políticas de avaliação. Boa tarde. Ai, que linda, que prazer. Eu fiz, porque é grande a pergunta, para tentar fazer uma relação, tá? Charla. Olha para lá. Os ultraconservadores desejam impor uma composição de sociedade pautada por uma concepção desatualizada de família, né? E distorcida também, orientada pelo predomínio machista do homem sobre a mulher e o desrespeito em relação a questões ligadas a gênero e orientação sexual e pela exclusão dessa temática, né? Então, eu queria saber se você acha que a base proposta pelo Temer é produto dessa corrente ideológica ou não, e aliançada no Brasil desde o impeachment da presidenta Dilma. Se você acha que há uma relação, se é filha dessa política, como você vê isso? Obrigada. Uma das que eu acho que ela já falou, mas se ela puder falar um pouquinho mais, é como fica diante da Base Nacional Comum Curricular e dessa política de avaliação em larga escala, a autonomia e a autoria dos professores nas escolas. Alex, é possível a escola viver sem avaliação? Eu acho que não. Sem avaliação classificatória, com certeza. Né? Porque a avaliação é um processo de reflexão sobre aquilo que foi vivido, de levantamento do que funcionou, do que não funcionou, do que ficou abandonado, né? De pensar uma ação, de dar elementos para pensar a continuidade da ação. Então, uma avaliação, uma perspectiva dialógica, reflexiva, me parece que ela é indispensável. Né? E aí nós precisamos ter instrumentos, procedimentos, né? Processos, que não precisa ser prova, que não precisa ser boletim, que não precisa ser nota. Né? Nós precisamos então criar outras possibilidades, mas eu entendo, eu defendo a necessidade da avaliação. Né? Sobretudo, para a gente poder aproximar esse encontro com o outro. Porque esse encontro não se dá de imediato, né? É preciso eu ir entendendo por onde é que eu estou caminhando, por onde é que o outro está caminhando, os outros. Porque a sala de aula, uma das
das excelentes características da sala de aula é que ele é um lugar de encontro coletivo, é um lugar de trabalho coletivo. Então, como é que nós vamos trabalhando juntos, né? E como é que nós vamos também produzindo uma avaliação em que os estudantes não sejam apenas aqueles que se submetem à avaliação, né? Mas que os estudantes também possam ser produtores desse processo de avaliação e que possam se valer desse processo de avaliação para pensar o seu próprio percurso, né? Então, se a gente pensar um processo de regulação, mas não uma regulação externa e autoritária, uma regulação que cada um vai se apropriando dela e podendo, então, regular o seu percurso. Eu não entendi isso e eu quero entender, né? Eu preciso estudar mais isso, porque me interessa, porque a minha compreensão é insuficiente, quer dizer, não só o outro também vai me dizendo coisas, né? Mas que eu também possa ir me apropriando desse processo reflexivo no diálogo com o outro. Então, eu entendo que é fundamental. A avaliação classificatória, não. Nós não precisamos de nota para nada. Nós não temos nada para fazer com a nota, né? Eu entendo, na escola básica, nós não temos nada para fazer com a nota. Nos espaços de formação profissional, eu acho que aí a gente tem que ter uma outra discussão, que eu não sei se a nota resolve, mas eu acho que nos espaços de formação profissional, nós temos que ter relação com o desempenho da profissão, né? Quando eu pegar o avião daqui a pouco, eu quero ter certeza que o piloto sabe pilotar, né, pessoal? Que ele sabe subir, que ele sabe levar o bichinho quando chegar do outro lado, vai parar no Santos Dumont, que é aquela pista curtinha com mar assim por todos os lados, que ele vai saber parar direitinho e não cair dentro d'água. Não quero isso. Portanto, tem um desempenho profissional aí, né? E que o piloto, eu espero que ele tenha uma boa formação. E que a formação, então, também tem alguns momentos que a gente tem que pensar com mais profundidade para que também as palavras não fiquem de modo superficial, tá? Então, não é que o desempenho seja algo desprezível, o desempenho tem um lugar. Quando nós estamos falando de uma formação profissional, não estamos falando de uma criança de 5 anos, né? Ou de 12. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar. A questão que você me coloca sobre gênero e sexualidade, eu queria que você falasse, porque você entende disso, você estuda isso, desde que eu te conheço, que tem tempo que eu te conheço, né? Então, você tem mais o que dizer do que eu. E aí eu vou me arriscar a dizer que, pela importância da questão, ou das questões, né? E pelo lugar, de certa forma, marginal, no sentido de posto à margem, que vem sendo colocado do ponto de vista do discurso oficial, né? Porque mesmo quando entra, é um entrar muito superficial, para dizer alguma coisa, eu entendo que tem uma potência de transformação e de transgressão do discurso oficial muito grande, e que por aí pelo menos obriga a uma reflexão mais aprofundada sobre o que é que nós estamos fazendo por aqui. Mas assim, isso muito pouco, acho que você tem bastante a contribuir, que entra um pouco na questão que a Charla colocou, né, na questão da concepção patriarcal da família, sem dúvida, né, que é alguma coisa que a gente vê voltando alguma tensão no discurso, que de certa forma a gente já tinha distensionado um pouco. Agora, veja, isso é uma questão delicada, concordando com a crítica que eu entendo que está na sua fala, ao golpe que nós estamos vivendo desde 2016, né? Há um pensamento fascista que vem crescendo no nosso país, ou se mostrando com mais intensidade no nosso país, né? Há um distanciamento cada vez maior que nós estamos do Estado de Direito, isso tudo é, do meu ponto de vista, verdadeiro. Nós precisamos também repudiar, entender, criar formas de resistência e de transformação desse quadro, quer dizer, concordando com isso, mas também nós temos que
pensar que os exames nacionais, por exemplo, não surgem agora, né? Os exames nacionais, eles surgem no governo Fernando Henrique Cardoso e nos governos Lula e Dilma, eles foram aperfeiçoados. Né? Nós temos que dizer também, do meu ponto de vista pelo menos, que parte significativa, eu acho que parte significativa de pesquisadores em educação apoiaram e apoiam a constituição dos exames externos estandardizados em larga escala. Né? Isso tem apoio de pessoas que estudam, que são pessoas sérias, que têm um trabalho relevante no campo da avaliação, uma perspectiva diferente da minha. Né? Então, também, por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente acaba colocando tudo no mesmo... uma mesma embalagem, né? E como se a gente pudesse fazer a mesma crítica a tudo. E são críticas diferentes, me parece que são críticas diferentes. Eu entendo que com esse governo, todo esse processo está adquirindo feições, né, mais restritas do que então vinha acontecendo. Né? E isso eu vou concordar. Mas os exames nacionais, eles são inclusive amplificados nos governos Lula e Dilma, né? A despeito de toda a crítica, e volto a dizer, com apoio expressivo, né, de importantes universidades públicas brasileiras e de importantes pesquisadores brasileiros. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A discussão é mais complexa do que laicar. Né? É uma visão de mundo que tem um enraizamento, inclusive em distintos modos de pensar a política e tal. E a questão da Sandra, né, sobre a autonomia e a autoria dos professores. Então, eu acho que a sala de aula sempre exige a autoria do professor ou da professora. Passa no quadro para os meninos, acontece isso, passa e enche o quadro de dever para os meninos copiarem. Né? Ainda assim, há momentos em que essa professora ou esse professor cria, produz, escuta, tararé, né? Então, eu acho que isso a gente não consegue matar isso completamente, felizmente. Mas o que eu entendo, e acho que eu tentei dizer, é que há um movimento que vai dificultando essa possibilidade. E um movimento de formação também, que os próprios professores e professoras vão aprendendo a dar aula, né, secundarizando essas possibilidades. Então, como é que nós vamos desafiando a que essas características de ação docente não sejam tão reduzidas, né, que elas possam ganhar espaço. Eu, sinceramente, quando eu olho aquele número imenso de objetivos e metas e índices e provas e não sei o quê, eu digo, quanto? Eu tive uma estudante uma vez que ela fez uma conta, num semestre letivo, eles tinham 13 dias só que não estavam envolvidos em algum tipo de prova externa. Porque era preparar para a prova, depois não sei o que da prova, depois vinha outra prova. Num semestre eles tinham 13 dias que não estavam imediatamente vinculados à realização daquele conjunto de provas. Então, a nossa capacidade e a exigência da própria sala de aula de criação, isso não tem fim. Mas eu entendo que esses processos constrangem bastante e criam formas de controle muito miudinhos, né, do cotidiano da nossa prática. Né? A gente tem notícia de lugares que trabalham essa perspectiva mais apostilada, que o professor tem que fazer, ou a professora tem que fazer uma página por dia. Né? E tem controle. Né? E tem controle disso. Não vem ver o caderno de plano da professora.
Porque todo mundo sabe que a professora pode mentir no caderno de plano. Não é isso? Vai ver no caderno da criança. Né? Porque a criança, como é que ela vai inventar um negócio que a professora não fez? Então, os sistemas de controle, eles também vão se refinando, né? Vão se aprimorando. Mas, assim, a gente tem que denunciar e buscar formas de sair disso. Como é que a forma de avaliação do BNCC vai impactar nos sistemas de ensino locais? Ou seja, que mudança eles terão que processar para poder assimilar a BNCC dentro do conceito de avaliação? A outra questão, eu acho que a senhora deu uma volta, mas optou por não entrar. Eu fiquei imaginando o seguinte, como é que essa forma de avaliação da nova BNCC impacta no mercado econômico, nas iniciativas empresariais, como é que isso atinge ou como é que isso alimenta essa indústria, né? Porque todas as vezes, vira e mexe, a gente está ameaçado das privatizações aqui, a privatização dali, não sei o quê. Hoje, por exemplo, a legislação permite que privatize o professor, não precisa mais. São Paulo tem experiência, Goiânia também experiência de escolas completamente privatizadas, né? E como é que essa coisa navega por aí? Professora Tereza, na verdade, assim, eu acho que a senhora nos chama, nos intima a pensar a nossa prática. Eu acho que não existe pergunta, né? Eu havia falado ali, não existe pergunta. Talvez como nós somos colaboradores, né? Para que essa prática continue, porque ela sempre existiu, só vai modificando a forma, como o racismo, ele só se modifica, mas vai permanecendo. Então, assim, penso que agora o auditório, né, todos nós aqui, professores, educadores, estudantes, que a nossa responsabilidade, para além do golpe, tá, professora Charla, para além do golpe, até que ponto colaboramos dentro das secretarias de educação, quando assumimos cargos e não tomamos, de fato, a intervenção pedagógica como deveríamos fazer. Boa tarde, professora Lilian Guarapari. Prazer, professora Maria Esteban, te adoro também, igual a Charla disse. Escrevi também igual a Charla para não falar demais. Aprendemos via discurso oficial que a escola é a instituição oficial responsável por distribuir todo o conhecimento produzido pela sociedade. Como pode, então, partindo desse princípio, falar em uma base comum, parametrizando currículo, formação, recursos didáticos, como você bem disse, nos levando a uma pseudo-universalização do ensino, da educação, que também, em discurso, propõe uma flexibilização do currículo, que há tempos a gente vem trabalhando isso, muitos avanços em muitos municípios, atrelando essa flexibilização às necessidades de aprendizagem dos alunos. E, ao mesmo tempo, que também padroniza os instrumentos avaliativos. E, enfim, a podação, né, o podar, digamos assim, a palavra seria essa, o fim do protagonismo, tanto docente quanto discente. Né, como que a gente lida com tudo isso, voltando, um retrocesso, avanços que muitos municípios já têm conseguido, né, a discussão de currículo, flexibilização, tudo isso. Né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente. Obrigada. Veja, a BNCC, até onde eu pude ver, ela não se refere explicitamente à avaliação. Né? Ela vai fazer algumas indicações, né? Mas ela vai falar nas metas e nos direitos de aprendizagem. Veja, essa expressão, ela é uma expressão muito forte, né? Vocês já devem ter visto a propaganda oficial na televisão, como é que é. Né? São duas crianças de realidades diferentes, indo para a escola e dizendo, bom, agora nós vamos aprender a mesma coisa. E quando eles chegam na sala de aula, a aula é a mesma. Nada mais sobre cidadania, isso. Nada mais desigual que dar o mesmo
para os desiguais. Porque ali nós estamos, a situação ali não é da diferença, é a situação da desigualdade. Né? Então, dar o mesmo para os desiguais é manter ou aprofundar a desigualdade, não a diferença. Então, como é que vai impactando? Me parece que vai seguir na linha do que a gente já vem vivendo com o SAEB. Né? Porque a questão está lá, o IDEB que nós temos que alcançar. Né? Então, tem as metas e tem o IDEB que tem que ser alcançado. E a verificação do desempenho é em torno do atingimento das metas. Então, me parece que isso vai provocar um movimento de intensificação tanto dos exames externos como da preparação para os exames externos, porque muitas escolas fazem simulado, não é isso? Inclusive com as crianças de 7 anos. Né? Agora eu tenho mais alfabetização, que as crianças no mês de abril, aos 6 anos, fizeram a primeira prova. Em outubro ou novembro elas farão a segunda. Ora, se em abril as crianças de 6 anos estão fazendo uma prova e as aulas começarem em fevereiro, me parece que nós estamos dando um recado para a educação infantil, ou não? Não é isso? Não está escrito, mas não me parece ter um recado aí para a educação infantil? Olha o que vocês têm que ensinar. Né? Inclusive, nós temos que ensinar uma criança de 6 anos a fazer uma prova de múltipla escolha. Não é esse o nome certo, não. Tem um nome, mas eu esqueci. Nós temos que ensinar uma prova objetiva. Né? Nós sabemos que na Provinha Brasil, grande parte do tempo que antecedia a Provinha Brasil era a professora ensinando uma criança de 7 anos a marcar cartão de resposta. Porque marcar cartão de resposta, até adulto que passou anos sendo treinado, erra, ou não é? Porque aquela coisinha assim, que tem a ver com a pergunta que estava lá, é uma operação de transposição difícil. Então, boa parte, nós sabemos disso. Isso não está dito em nenhum lugar que é para fazer. Vocês já leram alguma orientação que tem que treinar? Eu nunca li. Mas a gente sabe, que a professora sabe, que ou ela treina a criança para fazer, ou a criança não fará. Né? Tem as crianças que vão lá e coloram as bolinhas, tudo coloridinho, fica lindo. Né? Pega o lápis de cor e pinta as bolinhas. Então, você tem aí toda uma preparação do ponto de vista do treinamento específico para a prova. Mas tem também um modo de dar aula. Ou não? Porque eu tenho que dar um determinado conteúdo num determinado tempo. Porque senão eu não consigo chegar no momento do exame com a possibilidade daquele desempenho esperado. Então, eu acho que é um impacto indireto, né, mas que vai criando um modelo de trabalho pedagógico. Eu tinha essa data em algum lugar, mas eu não vou perder tempo procurando, é início da década de 90, quando o SAEB começa a se consolidar. Tem uma entrevista da professora Yara Prado, que na época era diretora da Secretaria de Educação Básica do MEC, me parece, uma entrevista na Nova Escola, em que ela fala que era preciso os parâmetros curriculares. Porque um dos problemas que o SAEB enfrentava era que os estados e alguns municípios tinham currículos próprios. Então, quando chegava um exame único, o currículo, eles não combinavam. Então, que com os parâmetros, eles iam ter a possibilidade de avaliar, possibilidade de trabalhar o que o SAEB queria avaliar e do modo como ele queria avaliar. Então, é conteúdo e forma. Porque conteúdo e forma não estão dissociados. Então, também, construir o trabalho pedagógico numa determinada perspectiva, eu acho que aí eu entro um pouco na conversa com as questões que a Salomé colocou, construir o processo pedagógico numa determinada perspectiva
é também priorizar determinados processos cognitivos e não outros, determinados modos de pensar e não outros. Né? Não estou dizendo que é formatar, mas é potencializar uns e reduzir a potencialidade de outros, pelo menos naquele espaço escolar. Né? E a outra questão que você coloca é do mercado. Bom, me parece que já temos aí o do livro didático, né, que é importantíssimo para as editoras, a gente sabe disso, e todo o material pedagógico, e as apostilas, e os programas de computador, e os treinamentos, e as capacitações, e os congressos de empresas, a correção das provas do Enem, a realização das provas, quer dizer, você tem aí todo um mundo de dinheiro circulando, né? Porque a população brasileira é enorme. Quantos milhões de estudantes nós temos? Em 200 milhões, quantos milhões de estudantes nós temos? Então, isso realmente é uma circulação e é um dinheiro, vamos dizer, que ele é garantido, né? Porque tem um percentual que necessariamente vai para a educação. Que bom que tem, mas assim, é uma fonte de recurso imensa e não há dúvida de que isso alimenta um mercado, não sei em ordem de grandeza, mas eu posso imaginar que seja importante para muitos segmentos, né? Bom, e aí que a Lilian coloca, né, esse investimento num certo fim do protagonismo dos estudantes e dos professores e professoras, eu fico pensando coisas assim, por exemplo, um projeto político-pedagógico participativo. Não tem sentido. Qual é o sentido? Né? Para quê? Que a gente vai gastar tempo se já está tudo lá dito o que a gente tem que fazer? Qual é a participação possível? Como é que a gente institui formas mais democráticas de condução desse trabalho pedagógico na sala de aula e nas relações escolares? Né? Então, eu acho que tem aí uma ideia, que eu acho que é o que você coloca dentro da palavra protagonismo, né? Mas eu entendo que vem um certo endurecimento. Mas eu sempre gosto de lembrar da professora Linda Alves, que ela sempre diz, mas nós vamos superar isso. Né? Nós já fizemos outras vezes, assim, com tranquilidade, nós já fizemos outras vezes e vamos fazer dessa também. Porque a dinâmica da sala de aula não permite tanta redução. Porque você pode querer dar a aula que você quiser, porque sempre tem uma criatura lá. Não tem? Toda sala tem umas criaturas, né? Que vai falar um troço que não era para falar. Não vai? Que vai perguntar, mas menino, o que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Né? Que vai, né? Mas que vai exigir, eu estou brincando um pouco, mas assim, a dinâmica da sala de aula tem uma vida, porque não é papel que está lá. Né? São as pessoas. E por mais que o processo caminhe no sentido de uma normatização e uma normalização, isso não funciona inteiramente. Então, a possibilidade de criação é intensa. E por isso nós temos que saber disso. Né? E nós temos que ter segurança do que é a função da escola. Quando eu me reúno com os meus estudantes na sala de aula, nós estamos ali para fazer o quê? E o que é aprender? Né? Porque se aprender de verdade, porque também a gente sabe que as pessoas não estão aprendendo de verdade muitas vezes nas nossas salas de aula, ou não? Né? Então, assim, é esse compromisso com a aprendizagem. Se aprender de verdade, o IDEB pode ser qualquer coisa.
Porque a nossa vida de verdade não é impactado pelo 6,2 do IDEB. Que impacto tem na nossa vida de verdade o 4, não sei quanto, o 6,2, o não sei o que tem que alcançar em 2000 não sei quanto? Nenhum. Quer dizer, tem um impacto na escola de dinheiro, de não dinheiro e tal, né? Mas assim, na vida de verdade, nenhum. Agora, aprender de verdade o que está na escola, aí tem um impacto enorme. Né? A possibilidade da escola ser um espaço intercultural, de debate, de aprendizagem, de desafio, né? de exploração das questões, tem um impacto enorme na nossa vida. Mas isso precisa acontecer de verdade. É verdade. Né? Então nós podemos dizer, ó, não quero saber de IDEB, IDEB é problema meu. IDEB é até onde dá, né? IDEB é problema de quem trabalha com IDEB, eu não tenho nada com isso. Até onde der. Mas, o que eu tenho então? Então aqui na minha sala de aula tem que aprender de verdade. Aqui na minha sala de aula não pode ficar uma criatura sem aprender de verdade. Se a gente puder... Claro, gente, olha só, não estou dizendo que o professor pode tudo contra todos, não é isso, né? Mas assim, se a gente consegue avançar nisso, essas questões se tornam menos importantes. Porque elas também ganham muita importância, me parece, porque de verdade, grande parte dos nossos alunos e alunas não estão aprendendo nas nossas salas de aula. E isso nós não podemos fechar os olhos. Tem muitas causas externas para isso, mas tem muitas causas internas também. Né? Então, os meus alunos são de periferia urbana. Vamos pegar o Rio de Janeiro, aquela guerra declarada sob intervenção militar, né? Com as crianças com helicóptero passando, dando rajada de, sei lá, de metralhadora, o que tem helicóptero, não sei, dando rajada de qualquer coisa. Imagina o que você está em sua casa, está um helicóptero dando rajada de qualquer coisa por perto, por cima ou pelo lado, né? A criança que vê o seu amigo de turma indo para a escola tomar um tiro e morrer. Quando entra na sala de aula, é um espaço, de certa forma, protegido disso. Protegido não fisicamente, né? Porque a gente viu também todas as crianças correndo para o corredor, se abaixando, porque está lá, né? Mas é protegido nesse sentido da relação. Então, mas como é que eu vou trabalhar com o menino que passou por isso tudo? Pois é esse menino, é essa menina que precisa do nosso trabalho. Claro que todos precisam, mas assim, eu estou pegando uma situação super, sei lá, trágica, mas que está na nossa sala de aula, está na nossa escola, está na nossa realidade. Então, isso não pode ser a justificativa para a não aprendizagem, para o não ensino. Isso tem que ser o elemento, e aí eu acho que entra a avaliação, de perguntar como é que eu trabalho com crianças que chegaram de casa nessa situação. Bota todo mundo sentado atrás do outro, abre a página 14 e vamos continuar o dia de ontem? Né? Ou nós vamos fazer o quê do ponto de vista de produção do conhecimento? Porque produção do conhecimento é produção de vida. Então, assim, eu acho que esse protagonismo, né, se tem, por um lado, um certo esvaziamento, mas tem algo que é da sala de aula, da escola, e aí eu sempre ouço a Nilda dizendo isso, porque, sei lá, eu conheço a Nilda nem sei quanto tempo, e ela sempre diz isso, né? A força da sala de aula é que é um lugar de encontrar com o outro. Né? Mas é encontrar com o outro para fazer o quê? Isso nós não podemos decidir completamente. Mas eu tenho certeza, parcial como toda certeza, de que muito nós podemos decidir. Né? E nós podemos assumir juntos. Se a gente faz isso, o IDEB não tem a menor importância. Até um limite. Por que eu estou dizendo até um limite? Né? Porque o meu curso, por exemplo, de pedagogia, os nossos estudantes não faziam, quer dizer, faziam o ENAD, mas assinavam, ficavam lá o tempo que tinham que assinar, e embora todo mundo entregava o boicote, né? Chegou num ponto que
nós tínhamos a ameaça do nosso curso ser fechado. Por isso eu estou dizendo, a gente pode dizer, eu não estou nem aí para a ENAD, nem aí para índice, tá, gente? Eu estou dizendo o índice em si. A gente pode ir até um certo ponto, porque nós somos parte de uma instituição. Então também nós temos que estar discutindo as regras institucionais também por dentro da instituição. Né? Então não estou dizendo que a gente possa abandonar completamente, mas até um certo ponto, quando eu estou ali, né, na aula, eu não tenho que estar preocupada com o IDEB. Mas eu não posso deixar de estar preocupada nem um minuto, né, que todos e cada um, eu inclusive, tenhamos a cada dia um dia de aprendizagem. Ninguém pode sair de uma sala de aula sem dizer, hoje eu aprendi alguma coisa que eu não sabia. Hoje eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado antes. Ninguém, nem a professora ou o professor. Né? Eu entendo que essa potência da escola ainda não foi eliminada. Né? E eu entendo que é ela que, então, nos alimenta para voltar com força amanhã.